Pare de ser a mulher que todo mundo quer que você seja, a mulher que todo mundo espera que você seja. Oi, bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é sobre isso, sabe? Quando a gente entra nessa questão de agradar todo mundo, às vezes nem é por querer. Porque é tão cansativo que eu acho que ninguém faz isso querendo. Só que aí a gente cria uma personagem e começa a interpretar. A compreensiva, a que sempre pode, a que sempre diz sim, a que entende todo mundo, a que se faz de forte o tempo todo, a que aguenta calada, a que não quer incomodar, a que sempre dá um jeito pra tudo sozinho. Só que o problema, gente, não é ser isso tudo, porque existem mulheres que realmente são essas mulheres, porque a vida foi dura, porque a vida foi árdua, ou porque elas precisaram ser assim muito cedo. O problema é ser isso tudo, mesmo quando você tá muito cansada, mesmo quando tá doendo a beça e ninguém pergunta como você tá, ninguém quer saber, porque estão tão acostumados que você seja daquele jeito que nem notam se você tá bem, se você não tá bem, ou se você não quer fazer, só esperam que você seja aquilo porque você sempre se mostrou assim. Uma coisa que eu demorei muito pra aprender é que quando a gente é tudo pra todo mundo, a gente acaba não sendo o que a gente quer ser. Entende? A gente acaba sendo só o que as pessoas querem que a gente seja, e aí o que a gente realmente é, aquela que a gente realmente é, fica aqui silenciada, fica guardada, sabe? Dentro da gente. Quando a gente diz sim pra tudo que a pessoa precisa, ai, tá precisando de mim, ai, você pode me ajudar com isso hoje? Posso. Muitas das vezes você nem pode, mas você vai dizer que sim, porque às vezes é automático, você já tá tão acostumada a ajudar aquela pessoa, a estar ali quando ela precisa, a dizer sim pra ela sabe que você vai dizer sim pra ela, e aí ela se aproveita do seu sim, da sua utilidade, da sua disponibilidade, do seu amor, muitas das vezes, né? Porque quem se coloca nesse lugar não se coloca nesse lugar porque é boba. A pessoa se coloca nesse lugar porque a pessoa ama, porque a pessoa quer ajudar, e aí o outro vai lá e se aproveita da sua utilidade. Entendeu? Para você mudar isso dentro da sua mente, para você começar, sabe, a se priorizar mais, dar mais prioridade para você, o que você tem que entender é que quando você diz muito sim para todo mundo, você está dizendo não para você. Vamos numa festa hoje? Ai, vamos. Você não queria ir, você queria ficar em casa, descansando, ter aquele momento para você, seu momento de autocuidado, ver um filme, ficar deitadinha. Mas você foi lá para não desagradar uma pessoa, uma amiga. Vamos sim. E foi para aquela festa. Então você disse não para o seu momento de autocuidado, você disse não para o seu descanso, você disse não para aquele momento que você queria ver uma série e ficar ali quietinha na sua casa. Ou seja, você diz sim para não desagradar o outro, mas você se desagrada, né? E aí quando você é sempre disponível para todo mundo, tá naquela posição de agradar todo mundo, a todo momento vem aquele combo, né? Aquele combo do cansaço emocional, da exaustão emocional, vem o ressentimento silencioso, porque você disse não para você mesmo, aquela sensação de vazio, porque você se anulou para fazer o que o outro queria que você fizesse. Vem a irritação do nada, assim, sem motivo nenhum, sabe? Pode não vir na hora, mas aí em algum momento, quando você estiver sozinha, aquele ressentimento que ficou guardado vai gerar em você uma irritação que você não vai entender na hora. Para mudar isso na minha vida, para sair dessa posição de quem só agrada a todo mundo, e quem nunca disse não para as pessoas, foi aprender a desagradar. Eu comecei a desagradar as pessoas, porque eu entendi que quando eu estava agradando todo mundo, eu estava me desagradando. E faz sentido isso? Faz sentido? Qual o sentido de você dizer que sim para não desagradar, mas gerar o desagrado em você? Não faz sentido isso. Então eu parei de querer agradar todo mundo e fui desagradando as pessoas para eu ser agradada. Para eu ser agradada. Sabe por quê? Eu entendi que se eu não agradar a mim mesmo, ninguém vai. Entende? As pessoas esperam que você agrade elas o tempo todo, diga sim para elas o tempo todo, ouça calada o tempo todo, mas quando você começa a desagradá-las, aí você tá errada, aí você não presta. Então, menina, deixa eu te falar. Comece sim a desagradar as pessoas. Entenda que nem Jesus agradou todo mundo. E olha que ele veio aqui nessa terra fazendo milagres, ajudando o povo, mudando, transformando, curando, sabe? E olha que ele não agradou todo mundo. Não é você que tem que se colocar na posição de quem agrada todo mundo toda hora.
e ficar aí ressentida, ficar mal, ir a lugares onde você não quer e fazer coisas que você não se sente confortável só pelo outro. Às vezes, decepcionar o outro é a forma de você não se decepcionar. Então, se para você não se decepcionar, você ter que dizer um não, você ter que não ir a tal lugar e não quer responder agora, não responde, não faça, sabe? Viva para você, porque você só tem essa vida. Você não nasceu nessa única vida que você tem para caber em expectativa de ninguém, para fazer tudo que os outros querem, entendeu? Isso era quando a gente era criança. Realmente, a gente foi ensinadas a ser doce, gentilzinha, solícita com tudo que as pessoas queriam. E você tem que me obedecer ao seu pai e à sua mãe. Ok, isso passou. Hoje você é uma mulher, então você pode ter as suas próprias escolhas e não precisa ficar fazendo tudo que os outros querem. Você não precisa ser exatamente o que o mundo quer que você seja, entendeu? Você nasceu nessa única vida que você tem para viver em verdade a sua vida. E quem te ama, te respeita, vai entender. Quem te ama, te respeita, vai se adaptar a isso. Ai, hoje eu não posso. Ai, hoje eu não consigo. E uma coisa muito importante, você não precisa ficar se justificando o tempo todo do porquê você não quer ir, do porquê você não pode ir hoje, do porquê você não respondeu na hora que a pessoa queria. Até porque se você for ficar justificando do porquê que não dá, do porquê que você não pode, a pessoa vai arrumar soluções para você dizer o sim que ela quer ouvir. Então, hoje eu não posso. Não, hoje você não pode. Simplesmente hoje eu não posso. Se a pessoa ficar insistindo, larga de mão e para de responder e vai fazer o que você já ia fazer. Entende? Porque a vida é tua, a pessoa tá lá vivendo a vida dela e você tem que estar sempre na posição daquela que serve, daquela que está, daquela que tem que estar disponível, daquela que diz sim para tudo. Você passou a sua vida toda ouvindo sim das pessoas, porque eu não. Você passou a sua vida toda ouvindo sim da sua mãe, sim do seu pai, sim das pessoas. Por que que você se coloca na posição de quem pode sempre estar disponível para todo mundo, para não desagradar, para não gerar um constrangimento, para não gerar uma magoazinha na pessoa? Ai, mas a pessoa vai ficar triste, vai ficar magoada. Gente, terapia hoje está aí para quem quer. Para quem quer. Hoje não tem uma pessoa nesse mundo que não saiba que a terapia é importante. Agora, se a pessoa ficou feridinha, ficou chateadinha, frustradinha com o seu não, não é sobre você. Na verdade, se essa pessoa se sentir magoada, entristecida, sabe, deixada de lado com uma única vez que você disse não para ela, é porque ela estava mal acostumada de todas as vezes em que você disse sim. E aí ela já veio na sua direção te pedir algo, te pedir um favor, sabendo que você ia dizer que sim, que você ia se colocar disponível. E quando você disser que não, ela vai se sentir tão surpresa, vai ser um choque tão grande para ela, que ela vai se sentir meio assim, ó, e vai se colocar como quem ficou chateado. Não, ela não tá chateada, ela tá simplesmente surpresa e mal acostumada porque você finalmente disse um não para essa pessoa. E não importa quem seja, gente. Não importa se é um filho, se é uma filha, se é uma mãe, um pai. Ai, mas é minha mãe e meu pai. Eu sou filha única. Eu vi um vídeo do Pablo Marçal dizendo para uma moça. Ela se queixava exatamente disso. E aí ele falava, se afasta, sai da casa de seus pais, vai embora e vai viver sua vida. E ela falava, ai, mas eu não posso ir embora assim, desse jeito, porque eu sou filha única. E ele falava, você tem que viver sua vida, porque eles já viveram a deles. E ter um filho só foi escolha deles. Então, se eles escolheram ter um filho só, porque para eles, naquele momento ali, foi mais fácil, isso não é sobre você. Claro que você não vai largar de mão e abandonar seus pais na velhice, sabe? Numa fase que eles precisem muito. Mas se eles estão bem de saúde, se tá todo mundo ok financeiramente, não aconteceu nenhuma tragédia e tá todo mundo ali vivendo o seu dia a dia, você tem que parar tudo, parar a sua vida, largar a sua casa, o seu descanso, né? Pra ir fazer o que eles querem. Sendo que a vida deles ele já viveu os 20 e poucos anos, os 30 e poucos anos, e aí você tem que se colocar naquela que serve
a vida toda, porque eles escolheram ter um filho só. Não se coloquem nessa posição. E se você hoje já está nessa posição daquela que serve, tá sempre servindo as pessoas e tá sempre dizendo sim para todo mundo e a ponto de gerar o desconforto em você, para não gerar o desconforto em alguém, saia dessa posição. A sua paz, ela vai vir automaticamente quando você começar a ter maturidade para entender que nem tudo merece sua energia. Tem coisa que não é sobre você, tem coisas que o outro pode resolver sozinho. Você não precisa ir lá e se desdobrar e reprogramar o seu dia, reprogramar a sua semana inteira por conta de alguém. Ser uma pessoa boa não é se machucar para manter a paz, para fazer a boa vizinhança, para estar sempre ali disponível para os outros. Não, você pode ser uma pessoa gentil e ao mesmo tempo ser firme. E quem te ama vai entender isso, vai respeitar a sua opinião e você não vai precisar nem ficar se justificando. Não, hoje você não pode, hoje não dá pra você, hoje você não quer, hoje é o seu dia de autocuidado, hoje é o seu dia de fazer nada. Se você quiser não ir a algum lugar para ficar em casa fazendo nada, é a sua vida e é você quem decide isso. E não cabe ao outro ficar falando, ai, mas vai ficar em casa fazendo nada. Ai, mas vai ficar aí vendo filme hoje, sexta-feira à noite. Sim, você vai ficar aí vendo filme hoje, sexta-feira à noite, porque é o que você quer. E você não precisa se justificar por isso ou se sentir afetada pela opinião do outro. É tudo uma suposição aqui, tá? Mas se a pessoa virar pra você, vai ficar aí fazendo nada hoje, em plena sexta-feira à noite. O que a pessoa tá tentando é te manipular pra você dizer o sim que ela quer ouvir. Então, sim, eu vou ficar aqui em casa fazendo hoje nada. Nem tudo é tão urgente assim. Nem tudo é sua responsabilidade. E você não precisa dar conta de tudo pra se sentir digna, pra se sentir uma boa pessoa, pra ser vista como uma boa filha, como uma boa mãe, como uma boa amiga, como uma boa namorada. Não. Você não precisa. Algumas pessoas, elas vão estranhar. No início vai ser estranho para você se tornar indisponível para as pessoas. No início vai ser estranho para as pessoas ouvirem você dizer não. Mas, além de ser ótimo para você, para o seu tempo, para você ter o seu tempo de qualidade, para sua saúde mental, você ainda vai estar ajudando alguém a se resolver sozinho, sem precisar da sua ajuda. Então, quer mais ajuda do que isso? Que é uma ajuda melhor do que essa, você dá a oportunidade da pessoa a amadurecer a ponto de resolver os seus próprios problemas sozinho, sem precisar de você. Você está ajudando ela indiretamente a amadurecer e saber resolver seus próprios problemas. Ainda assim, é uma ajuda. E às vezes você tem que olhar por esse lado, entende? Um pouco de egocentrismo, às vezes, faz bem. Porque aí a gente começa a se colocar no lugar de prioridade da nossa própria vida, começa a fazer as coisas que a gente queria fazer, as coisas que a gente gosta, ter paz. Você vai começar a ter paz. E quem se afastar de você porque você mudou o seu posicionamento, porque você começou a dizer não, aí você vai perceber que essa pessoa, na verdade, não te ama. Ela amava a utilidade que você dava para ela. Ela amava a sua forma de ser prestativa para ela. Entende? Ela se aproveitava do seu amor, do seu carinho e de todas as vezes que você estava ali disponível para ajudá-la. Então, quem te ama vai respeitar o seu posicionamento, vai entender o seu não. E os aproveitadores, os sanguessugas, eles vão dar esses sinalzinhos aí para você. É importante que você comece a se priorizar. Quantas coisas você deixou de fazer por conta de ajudar alguém correndo? Quantas coisas, quantas vezes você se colocou no lugar de desconforto para não gerar o desconforto em alguém? Então chega disso, acabou, vai viver sua vida, vai fazer as coisas que você quer fazer e vai não fazer as coisas que você não quer fazer também. Entendeu? Para você ficar em paz. Hoje o mundo tá muito da depressão, muito da ansiedade. Não dá pra gente deixar essas coisinhas pequenas, como, ai, não vou dizer não pra não magoar. E o magoar é você, e aí você tá sobrecarregando a sua mente. Entendeu? Aí daqui a pouco quem tá esgotado é você. Você poupou o outro, mas quem te poupa? Esteja ali, sim, quando a pessoa precisar, quando você vê que realmente, poxa,
realmente a pessoa tá precisando de mim, realmente a pessoa tá precisando da minha ajuda, realmente agora é o momento de eu me colocar ali ao lado daquela pessoa para ela ver que ela pode contar comigo sempre que ela precisar, porque eu amo essa pessoa, eu vou me colocar do lado dela aqui agora nesse momento, numa situação mais frágil, numa situação mais delicada. Agora é o momento. Agora, em coisinhas pequenininhas do dia a dia, não tem necessidade. Entendeu? E é isso. Se esse vídeo falou com você, já clique em gostei para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas. Se inscreve no canal aqui, fica aqui comigo para mais vídeos assim. E até o próximo vídeo. Tchau!